Fala pessoas, beleza? Meu nome é Ujne e vocês estão no Bora Mundo e olha só. Estamos com mais um vídeo de psicologia social. Estamos falando sobre as heurísticas, tá certo? Se você não sabe o que é heurística, você precisa entender o que é heurística para dar continuidade a esse vídeo. Então vai lá no primeiro vídeo, entender o que é heurística, clica aqui no link que eu vou deixar para você, ó, bonitinho, certo? Para entender o que é heurística. Chegou aqui, então vamos lá. Nós vamos falar da heurística conhecida como falso consenso, tá certo? O que é esse falso consenso, tá? É o seguinte, onde a nossa posição é partilhada por um grande número de pessoas. O falso consenso é quando a gente acredita que a nossa opinião é a mesma opinião de várias outras pessoas, tá? É quando a gente acha de verdade que o que a gente pensa, ou o jeito que nós nos comportamos, ou o jeito que nós enxergamos as coisas, é a forma em que a maioria das pessoas também pensam e também agem, certo? Então é um falso consenso. Isso parte, lógico, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa percepção das coisas, tá certo? Isso nós temos de uma forma muito grande, muito carregada em nós, tá certo? E essa é mais uma heurística, que é esse mecanismo que nós usamos de uma forma muito rápida, tá certo? Que é o falso consenso. Isso a gente pode colocar numa frase que pode explicar essa heurística, que é: todo mundo acha isso, né? É aquela coisa, você dá uma opinião e fala, mas todo mundo acha isso, né? Então, é você achar que todo mundo pensa daquele jeito, tá certo? E aqui é importante, né? A tendência dessa heurística é nós afirmarmos uma posição, uma opinião, ou um comportamento, ou uma certa visão de mundo, e na realidade nós fazemos essa afirmação sem nem ao menos certificar se isso é verdade, né? A gente simplesmente tira de uma experiência própria nossa e coloca de uma forma como, não, isso é uma ideia geral, onde ela é aceita de uma forma geral e amplamente. Isso vem parte da nossa concepção pessoal e nós colocamos isso de uma forma muito rápida, como se fosse uma realidade, tá certo? Lembrando, nós estamos falando de uma heurística, por isso que você tem que entender que é heurística, senão você vai achar que eu estou falando da opinião geral de todo mundo, e não é. Estamos falando de uma heurística que tem características pontuais, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Esse posicionamento, para ele geralmente ser uma heurística, é porque ele não foi verificado se aquele pensamento é realmente, de fato, é uma verdade, e é assim que acontece, tá certo? Bom, outra coisa importante é que é uma maneira econômica, tá certo? De acreditar nas coisas, né? De estarmos certos. Então, a gente economiza energia mental de elaboração, a gente economiza energia de debate, a gente economiza energia de desenvolvimento, certo? E é uma maneira econômica de impor aí uma certa verdade ao nosso posicionamento. Olha só por que isso é uma heurística, tá certo? É algo muito rápido, é um atalho muito pontual, tá certo? E ele evita que você amplie, né, esse desenvolvimento de ideia. Então, quer dizer, isso é muito importante porque a gente vai ver a heurística acontecer de uma forma muito massiva, de uma forma muito pontual, tá certo? Principalmente dentro do debate do senso comum. Como assim? As pessoas que têm como discurso o senso comum, tá certo? Não tem um senso crítico mais aguçado, não tem um conhecimento mais amplo, uma reflexão mais ampla, elas tendem a usar um falso consenso muitas vezes, tá certo? Isso tem muito a ver com a heurística anterior que a gente viu, do vídeo anterior. Eu vou deixar até o vídeo anterior aqui, mas o legal é você ver todos os vídeos sobre heurísticas e sobre psicologia social aqui da playlist, tá? Eu vou deixar a playlist aqui em cima, é melhor. Eu vou deixar a playlist aqui porque você vê todos os vídeos. E no anterior vai falar sobre uso dos pontos de referência, onde eu sou a referência principal. E o falso consenso, ele geralmente tem eu como experiência principal. Não, porque eu acho que todo mundo pensa assim, ou então todo mundo pensa assim. Essa ideia está partindo da onde? Da onde que está saindo essa ideia? De você acreditar, certo? Que é assim mesmo, tá certo? E lógico, é uma heurística, por quê? Porque você economiza energia mental.
energia de desenvolvimento de ideia e pega um atalho, certo? Isso geralmente traz uma série de problemas, tá? Não só problemas, mas traz uma série de problemas. Vamos pegar um exemplo que o livro dá. Que livro? Estamos usando como base de conteúdo o livro Psicologia Social do Rodrigues. São 3 autores, mas eu estou citando o Rodrigues. São 500 páginas, é uma maçaroca, vale muito a pena. Eu estou estudando esse livro aqui, fica a dica. Aqui na descrição tem um livro para vender. Clica lá e compra. Vai valer cada real que você investir, com certeza, tá certo? Vamos lá então. Outros exemplos importantes que o livro vai abordar pra gente, tá certo? Tem um exemplo aí que foi dado um processo para uma média de 300 juízes, tá certo? E eles deram a sentença sobre esse processo. O que foi perguntado é o seguinte: o que os seus outros colegas de toga acharão também? Lógico que a maioria dos juízes aí acharam que de 63% a 85% dos seus colegas dariam a mesma sentença. Quer dizer, na cabeça deles, quase todos os outros juízes pensariam igual ele. Olha só. Não, eu analisando aqui, eu acho que, a grande maioria entenderia o que eu estou entendendo. Isso aqui é sim ou não, certo? Então, na cabeça deles, olha só que interessante, né? E depois, lógico, coletando o resultado final, com a fala de todos, foi comprovado que, na verdade, essa percepção que os juízes tinham de se eu acho que é assim, então quase todos devem achar a mesma coisa. Quando eles coletaram a resposta de cada um, eles viram que na verdade não era isso. Não era isso, né? Eles tinham posições muito diferentes entre eles, certo? Com respostas e sentenças muito diferentes. Então, na verdade, mostra como é que funciona essa heurística do falso consenso. Você achar que uma grande porção e proporção dos outros concordam com a sua posição, certo? Isso é importantíssimo e esse exemplo mostrou isso, tá certo? Bom, isso aqui é importante, por quê? Porque com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de análise, entendendo esse tipo de heurística dessa mecânica, mostra pra gente o quanto a gente muitas vezes se acha muito parecido com os outros, ou às vezes muito diferente dos outros, tá certo? De ambas as formas, isso acaba sendo um pensamento extremamente simplista, né? Ponto importante aqui então. Dentro da heurística, né, existem outras mecânicas da heurística também. Eu estou falando de um jeito, só que olha só, pode ser ao contrário, né? Que a heurística é chamada como falsa unicidade, né? Falsa unicidade é ao contrário. Dessa daqui você acha que todo mundo pensa mais ou menos igual a você, né? Na falsa unicidade, e tem a ignorância pluralista, é o seguinte: falsa unicidade, você acha que só você pensa assim. Não, eu penso diferente de todo mundo e tal, né? Então, isso daí né, uma coisa minha, as pessoas não entenderam. É diferente, né? Você está diferente de todo mundo. Você acha que as pessoas não pensam igual você. Isso é um ponto, é um tipo de heurística também, tá? E tem um outro ponto também que acontece, que é a ignorância pluralista, tá certo? Essa ignorância pluralista é o seguinte, olha só, é a pessoa que tem certa atitude, tem certa opinião, e ela acha que a atitude e opinião dela é diferente de todas as outras, mesmo que na prática seja a mesma coisa. É mais ou menos assim: eu jogo lixo no chão, mas todo mundo joga. Só que eu tenho um motivo para jogar o lixo no chão. E é o seguinte: eu jogo por causa disso, disso, disso. É como se a pessoa ela justificasse uma suposta diferença de opinião e diferença de posição, que na verdade é a mesma coisa dos outros, certo? Esse tipo de mecânica de pensamento, mecânica mental, acontece, é a heurística. E são mecânicas rápidas. O que a gente precisa entender aqui? Agora a gente chegou na última heurística que foi colocada no livro. O que a gente precisa entender? Nessas heurísticas, elas têm uma característica muito em comum, que são características de atalho. Isso é muito importante. Por quê? São formas rápidas de você pensar, são mecânicas que a mente usa para lidar com situações. Lidar com situações, ideias e ambiente, certo? Então quer dizer, você tá ali e você vai arrumar uma mecânica rápida para lidar com aquilo.
Essa mecânica mental rápida são as heurísticas, tá certo? E essas daqui estão dentro desse tipo de pensamento, dentro de mecânica, certo? Bom, é isso aí, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Meu, o próximo vídeo vai ser top, por quê? Porque a gente tá falando das heurísticas aqui, só que olha só. Tem agora o que a gente vai falar sobre a utilização de heurísticas, né? Porque assim, foi falado desde o começo do vídeo que é pontuado, na verdade, uma série de pontos negativos sobre a heurística, tá certo? Só que a heurística, ela também tem um mecanismo inconsciente e tem um mecanismo positivo. E ela também é um mecanismo necessário para nosso desenvolvimento, nosso envolvimento social e nossa dinâmica social de vida. Então, quer dizer, eu não estou falando de características só negativas. Estou falando de características que são as heurísticas que tendem a ser negativas, certo? Em grande proporção, tá? Só que elas têm outras características importantes, certo? Delas mesmas para nós, no nosso desenvolvimento de sociedade, certo? Então vem comigo até o próximo vídeo, espero que você tenha curtido. Aqui na descrição tem várias indicações de livros muito legais. O que eu quero dar uma dica de estudo para você? Pega da primeira heurística. Na verdade é legal você pegar do primeiro vídeo de Psicologia Social do Rodrigues, que é essa playlist aqui, tá certo? Mas pega do primeiro vídeo de heurística e assiste devagarinho todos e vai fazendo anotações, que no último vídeo que eu fizer sobre, vai amarrar tudo bonitinho se você teve problemas de entender. Mas eu espero que você tenha entendido, que foi muito simples e claro. Entendeu? Curtiu? Gostou? Te ajudou? Deixa aqui nos comentários, deixa seu link, compartilha. Até o próximo vídeo e até mais e valeu!